Iniciamos agradecendo a ajuda das 21 faculdades de medicina do Brasil que apoiaram essa segunda edição do curso Medicina da Pessoa e aqueles fiéis seguidores que têm comparecido religiosamente aos nossos encontros das segundas-feiras. Esse curso tem o suporte acadêmico do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, sob direção do professor Antônio Calil, e da Comissão de Residência Médica da Santa Casa, chefiado pela professora Carla Vanin, além da ajuda desprendida e voluntária dos acadêmicos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Diego Seibel Júnior e Rafaela de Andrade, que têm auxiliado com muito gosto, muito prazer e muita disponibilidade como monitores dessa disciplina. Além disso, contamos com a presença de especialistas das áreas de geriatria e pediatria, que aceitaram o convite para participar do debate que ocupará o terço final desse simpósio. Como o título anunciou, nós vamos hoje visitar os extremos da existência humana, a infância e a velhice. Com suas peculiaridades e vicissitudes, sempre focados na priorização dos cuidados peculiares e abertos a descobrir como acontece muitas vezes na vida, os extremos se aproximam e, de tanto parecerem diferentes, se assemelham. Para corresponder a esses desafios, tivemos o cuidado de convidar dois craques nas suas áreas respectivas. Para falar da criança doente e da sua família, convidamos o muito conhecido e festejado professor Roberto Cooper. Ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência médica em pediatria no Hospital da Lagoa. Foi consultor da Organização Mundial da Saúde para o Programa Ampliado de Imunizações e Controle de Doenças Diarreicas na Tunísia, Síria, Djibouti, Omã, Paquistão, São Tomé e Príncipe, Haiti, República Dominicana, e diretor da Divisão Médico-Assistencial do Instituto Fernandes Vieira e Fiocruz. É mestre em Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá e coordenador do curso de Medicina dessa universidade. Ele é co-diretor do Programa Humanidades na Saúde do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Para mim, ele é um modelo de professor dedicado, disponível, amável e receptivo, sempre preocupado com a visão do aluno numa verdadeira empatia pedagógica e transparecendo por todos os gestos e palavras o maravilhoso prazer de ensinar. Bem-vindo, meu caro professor, a palavra é sua. Boa noite, obrigado, professor Camargo. Suas palavras transbordam gentileza e exagero. Eu queria agradecer o convite de participar pela segunda vez desse curso e elogiar a iniciativa, porque são iniciativas como essas que, em momentos de dificuldade, de treva e de obscuridade, iluminam um caminho, provavelmente de jovens médicos, para que não se tornem cínicos ou céticos exageradamente. Então, me parece que é uma iniciativa necessária e brilhante. Antes de falar um pouquinho sobre o que eu deveria falar, eu vou aproveitar que eu estou vendo aqui duas pessoas para comentar que o título desse curso é o mesmo título deste livro, chamado A Medicina da Pessoa, escrito pelo professor Danilo Perestrello, de quem eu fui aluno. E eu só estou aqui hoje falando para vocês sobre esse tema porque eu fui aluno do professor Perestrello. Aliás, para o filho e para a nora, tem aqui uma dedicatória da Alzira. Então, o professor Perestrello nos dava aulas de medicina da pessoa quando nós éramos alunos de medicina da doença. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, na minha formação, que eu não percebi durante a formação. Eu só vim a perceber a importância do professor Perestrello depois de formado. Então, eu estava dizendo aqui que eu só vim a perceber a importância desse curso depois de formado e
E essa é uma longa história que eu não vou contar aqui para vocês hoje, mas eu queria que vocês soubessem que, nesse percurso de humanidades, como, aliás, em todos os percursos humanos, nós temos quem nos antecedeu e nós só estamos aqui porque fomos antecedidos por essas pessoas e, em cima do que elas fizeram, nós construímos o que estamos fazendo e, muito provavelmente, quem nos sucederá construirá em cima do que a gente está fazendo. Então, não há originalidade e isso não é um problema. O que há é uma continuidade e um reconhecimento de quem nos precedeu. E eu reconheço aqui, publicamente, uma vez mais, uma das pessoas importantíssimas nesse capítulo de Medicina da Pessoa, que é o professor Perestrello, cujo livro eu recomendo a todos. Provavelmente só vão encontrar em sebo ou na estante virtual. O tema que me coube abordar hoje era sobre peculiaridades nessa coisa dos extremos da vida, né? E ao invés de falar sobre a criança doente, eu vou subverter um pouquinho o convite e vou falar sobre criança e criança saudável. E um pouquinho sobre criança doente. E provavelmente eu não levarei os 30 minutos que me concederam. Acho interessante começar pela aula da semana passada. Na semana passada, neste curso, nós ouvimos muito sobre a morte e o quão pouco ou nada preparado nós estamos para esse evento natural e universal. O nosso curso de medicina não aborda a morte de uma forma mais abrangente e, em geral, deixa ela como uma grande inimiga a ser vencida pelo médico. O que isso tem a ver com a minha fala sobre criança? Pois bem, no outro extremo, crianças, em geral e felizmente, são saudáveis. Em geral e felizmente, são saudáveis. E aí, me dou conta que nós também não temos aulas de saúde. A gente não tem aula de morte e não tem aula de saúde. Quantas aulas a gente teve sobre o que é a vida? O que é a sexualidade? Então, Eros e Thanatos não existem no curso de medicina. Eros, amor, Thanatos, morte, Eros, ação, Thanatos, paralisia, nada. E nós estamos, nós pediatras, diante de uma criança saudável sem ter um parâmetro, um paradigma para lidar com a saúde. O paradigma que a gente tem é o paradigma da doença, é o paradigma da patologia. Esse é o primeiro grande problema e a primeira grande particularidade do cuidar de criança. O que a gente faz quando a gente não entende de saúde? A gente faz o que a gente sabe, a gente medicaliza aquilo que não é medicalizável, a gente cria regras, a gente normatiza, e, em geral, essas regras e normas só servem para tornar os pais mais inseguros e dependentes dos médicos. Um ciclo vicioso péssimo. Dito de outra forma, é como aquele aforismo: para quem só tem um martelo, todo problema é prego. Como o médico só tem o martelo da doença, ele enxerga doença em tudo. Então, ele pega um bebê saudável e começa a normatizar o que é importante, como é que cuida, e a criar uma situação que afasta esses pais do que eles sabem fazer genuinamente, que é cuidar da prole. Quem entende da saúde das crianças, se não são os pediatras e os médicos? Os pais. A gente precisa contar isso para eles. A gente precisa lembrar que nós somos primatas, macacos, com fala e com polegar que faz pinça, mas macacos. Nós temos a capacidade de cuidar da nossa prole. A gente sabe cuidar da nossa prole. E o que acontece é que a gente elimina isso e acredita na história de que, doutor, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sei nada.
E aí entra o médico com seu saber médico a respeito de doenças e fica fazendo discursos normatizadores de evitar doenças ou de medicalizar o que é saudável. Que horas dá o banho, pinga soro no nariz, segura o bebê de tal jeito, aí tem curso de amamentação, curso de banho, curso de não sei o quê, e a gente está afastando os pais desse vínculo primordial, primitivo, que o pediatra deveria ser o maior protetor. Mas a gente não sabe isso. A gente sabe o que é doença. Nasce um bebê e o pediatra mais bem intencionado do mundo entrega uma folha de instruções para os pais. Quer dizer, aquela mãe, aquele pai, completamente já meio atordoado com o nascimento do bebê, ainda recebem uma folha, como se fosse um manual, que é um manual igual para todos. Não pode funcionar. A singularidade do bebê talvez seja o momento onde a singularidade seja mais visível. Não existem bebês iguais. Irmãos são todos diferentes. O bebê é diferente no 3º dia, do 5º dia, do 15º dia. Como é que eu posso entregar uma folha que é assim como se fosse um pé de sapato que cabe em todos os tamanhos? Não existe isso. Então, nós temos um cuidado enorme com essa primeira peculiaridade, que é a coisa lindíssima da especialidade de pediatria, que é a oportunidade de lidar com saúde. Como a gente não sabe como lidar com saúde, a gente medicaliza. Vamos pensar como é que a gente chegou até aqui, como espécie. É claro que o progresso é bom, é claro que vacina é fundamental, é claro que tudo que a gente tem de progresso ajudou a reduzir mortalidade infantil, ajudou a ter gestações mais saudáveis, gestações de risco, com uma menor mortalidade da mulher. Não nego isso, mas, na essência, há 200 mil anos, ou, se quiserem, 70 mil anos, que é quando a gente fala, que a gente nasce e cresce e perpetuou a espécie, mesmo com toda a mortalidade que existiu. Pediatria tem 350 anos, o Google tem 20 anos. Como é que os pais faziam isso? A escrita deve ter 10, 12 mil anos. Então, a gente passou 50, 60 mil anos dependendo de tradição verbal e exemplo para poder cuidar da prole. Coisa que todos nós sabemos. É inerente ao ser humano saber. Só não saberá quando a gente vai ficar obstruído por uma cultura que nos coloca medo e terror. Então, a grande peculiaridade, no meu entender, que o pediatra tem que fazer é remover camadas e não colocar camadas. Para mim, humanidade em pediatria é isso. É se retirar e deixar o palco para a família. Estar atento nos bastidores, ajudar com a iluminação, agilizar as trocas de figurinos, mexer no cenário. Esse é um bom trabalho para um pediatra. Só que nós não somos preparados para esse papel de coadjuvante. Nós somos preparados para ser a estrela do espetáculo, a diva. Então, temos um problemaço. A gente tem a estrela, que é a família, e eu competindo com a estrela. O que eu faço? Eu neutralizo a estrela, a família, com as minhas regras, porque eu sou detentor de um saber, e isso coloca esta família numa posição de vulnerabilidade e dependência. É claro que eu estou exagerando, porque eu sou um cara exagerado, eu sou histriônico, eu sou teatral, mas não estou exagerando muito. Eu só estou dizendo que, para um pediatra cuidar dessa peculiaridade, ele precisa se abster, remover camadas, dizer para essa família que ela sabe cuidar do bebê e não confirmar que ela não sabe dando regras. O pediatra ou o médico de família, para poder fazer isso, ele tem que buscar uma formação complementar. Como é que alguém que é formado num modelo biomédico, medicalizado, vai lidar com saúde, se saúde não foi ensinada no curso? Então, onde é que está essa formação complementar? Em cursos como este, na literatura, literatura geral, em outros saberes,
como a psicologia, e aqui eu destaco por interesse pessoal meu e simpatia, o Winnicott, que foi um pediatra inglês, que depois migrou para psiquiatria e psicanálise e acabou escrevendo coisas belíssimas sobre o desenvolvimento infantil. Então, um pediatra que, de fato, esteja preocupado com as peculiaridades desta criança deve se envolver com a ampliação dos seus horizontes de conhecimento e ter uma capacidade de criticar a medicalização quando ela não é necessária. Quando a criança... Aí eu estou escutando aqui vozes. Muito bonito isso, mas se a criança tem bronquiolite? Se a criança tem bronquiolite, é uma condição médica ou uma condição patológica que exige uma intervenção médica. E se a criança é um prematuro? A prematuridade é uma condição que exige uma intervenção médica. Então, eu não estou negando a medicina, eu não estou negando a beleza dos progressos que a gente fez em termos de farmacologia, de tecnologia de imagem, tecnologia de cirurgia intrauterina. Quer dizer, coisas maravilhosas estão acontecendo na medicina pediátrica, mas uma coisa maravilhosa que não aconteceu é para o grande número de crianças saudáveis a gente não medicalizá-las. A gente ter uma formação que entenda de doença e de saúde. E esse é o pulo do gato para quem quer cuidar de criança. É difícil isso? Claro que é difícil. Se não fosse difícil, a gente não estava discutindo isso aqui, não tinha curso de humanidades, não tinha nada disso. É impossível? Claro que não. É evidente que não. Depende, em primeiro lugar, de uma postura pessoal de compreender a sua formação médica, uma postura crítica e reflexiva de como você foi formado, e uma curiosidade para ir buscar coisas diferentes. Então, para mim, o grande tema é esse de que nós não somos preparados para lidar com saúde, como não somos preparados para lidar com vida, como não somos preparados para lidar com a morte. Eu volto à questão de Eros e Thanatos. É incrível que, num curso de medicina, a gente não tem uma disciplina, uma cadeira, uma horizontalidade que fale da sexualidade humana. Sexualidade como energia vital do ser humano, como algo que nos constitui. A gente discute sexualidade como uma coisa genética dos gametas, como doença sexualmente transmissível, como fisiologia da reprodução, como aparelho anatômico feminino e masculino, mas onde está a discussão e a abertura da nossa cabeça para a sexualidade? Eu pego isso como uma metáfora de que a gente não discute vida, a gente não discute prazer, a gente não discute alegria. E como é que a gente vai lidar com seres humanos saudáveis, como são bebês e crianças, se a gente não sabe isso? Isso é tão curioso que existe um artigo que questiona se resfriado é uma doença ou um construto social. Porque é tão frequente o resfriado que talvez não devesse ser classificado como doença. É uma provocação, evidentemente, mas para mostrar como o pediatra tem a oportunidade até de questionar essas coisas. Mas como é que a gente vai questionar essas coisas? Professor Camargo, eu não sei em Porto Alegre, eu sei que aqui no Rio de Janeiro, se eu andar numa rua principal da Zona Sul, eu provavelmente vou encontrar 20 farmácias, não estou exagerando, e uma livraria. Como é que eu vou lidar com saúde num lugar que está tudo medicalizado? Então, a única maneira é o desenvolvimento de uma capacidade crítica e reflexiva dos médicos. Outros tópicos para a gente discutir sobre criança. E de novo, na questão da peculiaridade. O bebê ou a criança não podem ser vistos isoladamente. Sempre são parte de um contexto familiar. A família não é só informante para a anamnese de alguém que não fala. A família é o bebê e o bebê é a família. Isso não está no curso de medicina. O curso de medicina pega o bebê, coloca na maca, tira a fralda, pesa, mede tudo, coisa que a gente tem que fazer. Mas não é só isso. O bebê está dentro de um contexto familiar. Esse contexto tem a ver com a saúde do bebê.
E se vocês não acreditam nisso, vamos lá. O que é saúde? É algo que é biopsicossocial. O que é uma família? É psicossocial. Então, é claro que eu tenho que pesar e medir o bebê, saber se ganhou peso, ver se os reflexos estão presentes. É o bio do bebê. O psicossocial do bebê está nessa família. E eu preciso contemplar isso. E nós não temos a competência de compreender isso. Por quê? Nós somos formados no modelo bio. A mãe conta uma história, eu digo muito obrigado, agora deixa comigo, abro, examino, tarará, e devolvo para a mãe. Erro. Então, não podemos ver bebês ou crianças isoladamente. Outra coisa muito importante, e a gente fica muito tenso como pediatra, as mães estão sempre cansadas, os pais estão sempre cansados. A gente precisa lembrar que bebês saudáveis são prematuros sempre, se comparados com outros mamíferos. Qual é o mamífero que, com 10 dias de vida, não consegue dar uma rastejadinha até a mãe? Qual é o mamífero que não acha uma comidinha com 15 dias de vida? Esse mamífero se chama ser humano. Nascemos no último minuto que a nossa cabeça vai passar pela bacia da nossa mãe. Mas nascemos prematuros, porque a nossa cabeça é grande para uma bacia pequena. A gente só vai engatinhar com 9 meses de vida. Então, talvez, se a natureza fosse sábia, como as pessoas dizem, a gente devia ser marsupial. Nasce e vai para dentro de uma bolsa. Fica lá dentro, 9 meses depois sai. Não é o que acontece. Então, nós somos prematuros. A prematuridade tem uma característica que é a dependência absoluta por cuidado absoluto. E isso acontece por um período enorme na vida do ser humano. Enorme comparado com outros mamíferos. Então, cuidados absolutos não é assim, eu vou cuidar terça, quinta e sábado. É todo dia, 24 horas por dia. Não dá para um casal cuidar sozinho. Nós achamos o máximo a independência, a autonomia, privacidade. Eu acho o máximo, exceto na hora de ter filho. Falta a rede de sustentação que sempre existiu. Sempre tivemos uma rede de sustentação para apoiar os bebês que chegavam, seus pais e a família próxima. Essa rede de sustentação se perdeu. Isso é uma peculiaridade da nossa prática pediátrica de hoje, porque essas mães estão sobrecarregadas com um compromisso, uma pressão cultural por performance. Essas mães estão sobrecarregadas com a coisa da meritocracia que transcendeu a empresa e invadiu a família. E aí elas ficam absolutamente desesperadas porque não dão conta de alguma coisa que não dá para dar conta sozinha. E aí você tem uma ansiedade materna aumentada e um pediatra despreparado para lidar com isso. O que a gente faz? Interpreta medicamente. Deve ser falta de leite, vamos dar uma mamadeira. Deve ser cólica, vamos dar um remédio. Deve ser não sei o quê, vamos dar um probiótico. Porque eu estou lendo com a minha ferramenta única bio. Eu não estou compreendendo o drama dessa mãe, pressionada culturalmente por uma performance, pressionada para amamentar exclusivamente, e se ela não conseguir um desastre absoluto, e pressionada pela falta de rede de sustentação. E ela não pode contar isso para a gente, porque isso significaria mostrar sua vulnerabilidade. Se você abre o espaço para acolher isso, ela conta isso para você. Então, nós temos uma equação incrivelmente perversa, que é um médico que medicaliza e uma sociedade que exige performance impecável. Então, vejam o complô que se formou contra esse bebê, contra essa família, contra essa mãe. Um outro aspecto, vou andar pulando aqui em tópicos. Criança não é um futuro ser humano, nem um adulto em miniatura. É uma pessoa com características próprias. Então, nós temos a tendência de ver o que a criança será. Não, ela já é. E essa história de adulto em miniatura, para mim, que sou pediatra,
é uma ofensa grave. Eu acho que adulto é que é uma criança grande. Aliás, se fosse, o mundo seria melhor. É um horror imaginar que a criança é um adulto em miniatura. Nós somos chatos, nós somos ranzinzas, nós somos zero criativos, fabulamos pouquíssimo, pensamos em metas e objetivos. Mas, se fizer a criança virar isso, é uma desgraça para a humanidade. Eu acho que a gente tem que fazer os adultos virarem crianças grandes, ou preservarem as crianças que estão dentro de cada um de nós. E lembrar que já é uma pessoa com características próprias. Como consequência, para mim, que sou pediatra, criança não tem boquinha, não tem mãozinha, não tem ouvidinho, e muito menos mãezinhas. E os pediatras não precisam se infantilizar ou se idiotizar, o que com muita frequência acontece. A gente acha que, para lidar com criança, eu posso fazer gugu dadá, eu devo fazer isso, mas eu não preciso me infantilizar. Não se infantilizar não significa não brincar, não ser alegre, não ser criativo. Mas você não precisa ser um idiota. E nem idiotizar a mãe. Mãezinha, vamos ver a boquinha do seu filhinho. Isso é uma briga que eu tenho, os meus alunos ficam uma fera. Esse professor, mas é carinhoso. Não é carinhoso, é desrespeitoso. Aliás, é tão desrespeitoso quanto chamar o pediatra de tio. Alguma outra cultura chama o pediatra de tio? Já vi algum francês chamando on va chez oncle Robert? We're gonna see Uncle Bob. Não tem isso, gente. Isso é uma maluquice nossa de querer atenuar. É aquela coisa de Roberto da Mata, a casa e a rua. Então, se é da família, é melhor. Então, chama de tio para não ficar com medo do médico. Olha a maluquice. Chama de mãozinha, de boquinha. Então, vamos considerar como peculiaridade que a criança é um ser, que tem uma boca do tamanho daquele ser e que tem uma mão do tamanho daquele ser. Vocês imaginam ir num clínico geral e dizer, abre o bocão aí, deixa eu ver o mãozão. Não funciona, né? Um ponto rápido sobre crianças doentes. A vulnerabilidade é máxima de todos. Os pais ficam em desespero, tensos, as crianças assustadas, com medo. Então, novamente, a gente vê aqui que é a família que adoece, não é só a criança. Então, o pediatra tem que estar atento a lidar com o que ele tem que lidar do ponto de vista de farmacologia, de intervenção sobre o mecanismo que está fazendo essa criança adoecer, mas ele precisa lidar com os aspectos psicossociais dessa família, que, em última análise, vão cuidar dessa criança e precisam estar melhores para cuidar melhor da criança. 2 pontos para encerrar. Nunca deixar de falar com a criança. Na consulta que eu estou dizendo. A gente tende a não falar com a criança. Eu falo com o bebê. O bebê não entende nada. Eu falo. É uma questão de respeito, uma questão de conversa, eu falo, depois falo com 1 ano, falo com... Tem uma hora que com 3, 4 anos começam a falar muito com a gente. Então a gente fala com os pais, fala com a criança, falem com as crianças. Peculiaridade que não é uma figura passiva, esperando mamãe acabar de contar a história, para agora eu tirar a roupa e examinar. Peculiaridade de quem faz pediatria. Se você não gosta de brincar, meu amigo, abre uma papelaria ou escolhe uma outra especialidade. Pediatra tem que ser lúdico, tem que ser alegre, tem que ter um consultório que tem lápis de cor, não tem que ter medo que a parede vai ficar riscada, vai ter que pintar a parede ou mandar limpar, mas tem que ter essas coisas. Tem que ter porque faz parte do estar com crianças. E não é porque ela está indo num médico que ela precisa ser também descriançada, adultificada. Ela pode continuar sendo criança. Tem uma hora que ela não vai gostar, que bota os tetos, abre a lanterna, mas brinquem. E, finalmente, acolham os pais. Peculiaridade da nossa profissão pediátrica é que nós não somos médicos de uma pessoa, de um ser humano. Nós somos médicos de uma família inteira.
através de uma criança. E, curiosamente, eu acabei falando 30 minutos, professor. E aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Eu fiquei muito preocupado quando você anunciou que ia falar menos que 30 minutos, fiquei imaginando o desperdício que seria de coisas maravilhosas que teriam que ser ditas. E fiquei torcendo que você fosse adiante e não prestasse atenção no relógio. Bom, não há nada tão bom que não acabe, é uma pena. Meu caro professor, parabéns, foi uma maravilha outra vez. O segundo tema é atribuído ao nosso querido Daniel Azevedo. Ele vai falar sobre instituições de longa permanência para idosos e a literatura. Ele é médico especialista em geriatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem área de atuação em medicina paliativa, tem mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursa doutorado nesse mesmo tema e nessa mesma universidade. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. É autor do livro O Melhor Lugar para Morrer, um livro altamente recomendável, e a sua presença reiterada neste curso se deve também à sua didática qualificada, recheada de bom gosto e grande sensibilidade quando se socorre dos momentos mais marcantes da literatura e muito especialmente do cinema. Caro Daniel, por favor, confirme que essa é a sua marca registrada. Essa imagem do filme canadense Longe Dela, com a Julie Christie, é uma provocação inicial para nós entrarmos no tema de hoje. Nós precisamos falar sobre instituições de longa permanência para pessoas idosas, as ILPI. Uma parcela da população idosa vai fazer uso dessa modalidade de residência na velhice. Qual é a contribuição da literatura sobre esse assunto? Em qualquer instituição, diferentes atores sociais fazem uma interação complexa. Num vértice está o paciente, aqui chamado de residente. Em outro, a sua família ou amigos. E no último vértice fica a instituição, representada pela equipe de profissionais da saúde e administradores. Os livros trazem um panorama que estimula a discussão sobre a dinâmica de interação entre esses atores. Eu vou discutir essa dinâmica a partir de agora com base em alguns livros, e eu proponho uma forma leve de fazer isso. O famoso crítico Robert Parker, ao provar um vinho, descreve suas notas de degustação e, ao final de cada resenha, atribui uma nota que chega a 100 pontos. Por exemplo, 93 pontos RP. Eu convido vocês a degustarem comigo livros sobre assistência em longa permanência, seguidos, claro, da nota DA, de Daniel Azevedo. O primeiro livro que vamos analisar é da May Sarton. Ela é uma poetisa, novelista e memorialista que nasceu em 1912 e teve uma companheira, Judy, por muitos anos. A May Sarton era uma escritora homossexual. Em As We Are Now, a protagonista é a professora Caroline Spencer, de 76 anos, que logo nas primeiras páginas anuncia: olha, eu não sou louca não, eu sou apenas velha. O romance se passa em uma pequena cidade do interior norte-americano, numa instituição chamada Dois Olmos, que Caroline descreve como um campo de concentração. Ela é internada pelo irmão após ficar dependente por um infarto. A equipe da instituição é composta pela senhora Hatfield, que gosta de ser chamada de enfermeira, embora não tenha essa formação profissional, e pela sua filha. Nas palavras de Caroline, a velhice, dizem, é uma desistência gradual. É estranho quando tudo acontece de uma vez. É um verdadeiro teste do caráter, uma espécie de confinamento numa solitária. Tudo que eu tenho agora está em minha mente. O lugar é descrito por ela como um inferno, e ela passa a sofrer atos de violência simbólica. As portas precisam ficar abertas todo o tempo. É uma exigência da senhora Hatfield. Caroline faz amizade com outro residente, o Sr. Standish, apesar de ele ser surdo. Existe um lampejo de esperança com a visita de um pastor,
e Caroline consegue que o Sr. Standish, que tinha um grave problema renal e não se sentia bem, seja transferido para o hospital. Mas sua insistência desperta a ira da Sra. Hatfield. Quando chega a notícia de que o Sr. Standish morreu no transporte na ambulância, os outros residentes parecem animados por ainda estarem vivos, e isso deixa Caroline horrorizada. Ela começa, então, a se perguntar se está perdendo o juízo. Com raiva, a Sra. Hatfield chega a puxar o seu cabelo durante o banho. Caroline descreve um mecanismo de resistência. Eu estou escondendo os tranquilizantes no fundo de uma caixa de Kleenex. Eu me sinto bem mais alerta desde que decidi não tomá-los. Há uma semelhança entre qualquer lugar onde seres humanos estão desamparados por doença ou por velhice e uma prisão. Não apenas a impotência heróica dos detentos, mas também o que o controle completo faz com enfermeiras ou guardas. Na sequência, a Sra. Hatfield viaja por alguns dias e Caroline se vincula à enfermeira substituta, a Anna. Ela diz que ali não é lugar para Caroline e que gostaria de levá-la para casa. Após a partida dessa enfermeira substituta, Caroline escreve para ela, né? A primeira vez que eu me senti segura aqui foi com você. A Sra. Hatfield descobre essa carta e diz que não vai enviá-la, porque ali não é lugar para pervertidos. Ela diz que Caroline é imunda e que ela, a Sra. Hatfield, salvou a Anna da Caroline. A professora se sente humilhada e deprimida. Minha raiva por eu ser velha é considerada um sinal de loucura ou senilidade. Isso não é cruel? Nem mesmo raiva nós podemos sentir? Até a irritabilidade tem que ser um sintoma? Existe um limite a partir do qual a única escolha é entre deixar de comer ou empregar meios mais violentos. Há apenas um fogo em mim agora, um fogo de desgosto e de ódio, com combustível suficiente para mantê-lo aceso neste lugar. O ato final de Caroline é de imolação na instituição, que é consumida pelo fogo que ela ateia. Os seus diários são encontrados protegidos na geladeira. O livro poderia ser um pouco menor, e algumas situações são repetitivas. É uma obra importante por ressaltar que, apesar de residir numa instituição de longa permanência, a pessoa idosa pode manter o seu protagonismo, nesse caso, levado às últimas consequências. Eu vou dar para ele 88 pontos. Nosso próximo livro é Tentativas de Fazer Algo na Vida, de Peter de Smet, um autor holandês que escreve usando o pseudônimo Hendrik Goen. Hendrik tem 83 anos e um quarto, como ele mesmo se anuncia, né? E mora numa instituição de Amsterdã dirigida pela senhora Stelwagen, que se tornará a sua antagonista. O livro tem um tom tragicômico. Os peixes morrem no aquário porque os residentes da instituição deram bolo para eles, os exercícios físicos realizados pelas pessoas idosas são descritos como patéticos pelo narrador, e uma senhora com demência foge e é encontrada horas depois. O melhor amigo do Hendrik é um senhor chamado Evert. O Hendrik perdeu uma filha ainda pequena, e a sua mulher tem doença bipolar, e ele foi morar na longa permanência depois que ela colocou fogo na casa em que eles moravam. Ela também está internada, mas em outra instituição, e ele a visita a cada 6 meses. A diretora é descrita como uma carreirista de 42 anos, e o livro destaca questões políticas e de previdência social na Holanda. O Hendrik anuncia, logo no início, né? Continuo não gostando de velhos neste novo ano, do arrastar de pés por trás dos andadores, da impaciência fora de propósito, do eterno reclamar, dos biscoitinhos com chá, dos gemidos e dos lamentos. Logo em seguida, né, ele relata a própria velhice e sugere que esteja reclamando como um velho. Nessa instituição, as mortes são frequentes, são até triviais. Ontem foi um dia e tanto por aqui.
Um derrame, um quadril quebrado, uma pessoa que quase morreu engasgada com um biscoito. Por causa das ambulâncias indo e vindo, a senhora Cita perguntou se haveria bingo. A instituição é descrita como um prédio funcional de concreto, com corredores em que penetra pouca luz natural. Os dias são descritos de maneira intencionalmente entediante, até que acontece uma reviravolta. A conversa caiu na falta crônica de acontecimentos. Então, Brain sugeriu que, na ausência de ação, deveríamos buscá-la com mais frequência fora da casa de repouso. Ficou decidido fazer um encontro na sala de recreação para a reunião da associação Tô Velho, mas não tô morto. Eu estou super animado. No dia seguinte a essa primeira reunião, a administração, em outro ato de violência simbólica, como aquele da May Sarton, anuncia que vai trancar a sala de recreação de noite para coibir novas assembleias. Escrever esse diário para o Hendrick é como um antídoto para a frustração de lidar com várias ideias de programas que não se materializam. Os reveses no dia a dia são frequentes. A sua amiga, Gritche, recebe o diagnóstico da doença de Alzheimer e os amigos, então, se manifestam em solidariedade a ela. Evert, por sua vez, passa por amputações progressivas por causa de diabetes. E o Hendrick se envolve afetivamente com Effie, que, então, sofre um extenso acidente vascular cerebral. Effie está dividindo um quarto com uma senhora de 90 anos que está presa ao leito e tamborila as unhas na base metálica da cama o tempo todo e com uma senhora que fica balbuciando por horas seguidas. A única coisa que ainda parece funcionar bem em Effie é sua audição. Espero, por Deus, que sua mente já não esteja tão lúcida. O Hendrick faz leituras para ela e lhe dá um tapa-ouvidos, em seguida um iPod para ela ficar ouvindo músicas, e ao final do ano de diário, o melhor amigo dele está amputado, outra amiga está com demência e a pessoa mais próxima dele está em estado vegetativo. Essa senhora, a Effie, morre, né, no final de dezembro, e o Hendrick compra um novo caderno para continuar o diário no ano seguinte. Esse livro também poderia ser um pouco menor, e ele não integra de maneira sutil alguns dos temas que ele pretende discutir. A natureza um pouco episódica permite que ele seja discutido com alunos. Eu recomendo o seu uso dessa forma. Ele recebe 89 pontos. Eu vou me permitir aqui um breve desvio de rota da literatura para as artes visuais. Para uma visão adicional, na perspectiva do paciente, eu recomendo o documentário Intramuros, da antropóloga Clarice Peixoto, rodado no abrigo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Passamos agora à perspectiva da família. O livro It Shouldn't Be This Way, The Failure of Long-Term Care, né? Não devia ser assim, o fracasso da longa permanência, traz como protagonistas a senhora Ruth Kane e os seus filhos Robert e Joan. Robert é geriatra e Joan é professora. A Ruth era uma pessoa vaidosa que lia revistas de celebridades e se identificava com mulheres glamourosas. Ela morava na Flórida com os filhos e em outros estados. Ela perdeu a visão num dos olhos depois de uma cirurgia de catarata e, com o tempo, começou a apresentar um esquecimento progressivo. Ela se recusou a tratar de um câncer de mama e outro do colo do útero, porque tinha horror a ficar dependente. Aos 85 anos, ela tem um AVC. E ela evolui com confusão mental na unidade de tratamento intensivo, onde ela foi inicialmente atendida. Em seguida, o transporte para um hospital de reabilitação perto de Nova York também é muito difícil, com várias intercorrências. Depois da reabilitação, ela voltou a falar, a engolir, a andar com uma bengala e até a usar o sanitário, sem auxílio. Os filhos, autores do livro, relatam que ela foi transferida para uma moradia assistida, onde os problemas continuaram. Suas reações emocionais, seu jeito insistente com os profissionais e sua recusa a se levantar e se vestir na hora determinada
eram os aspectos mais controversos do seu plano de cuidados. Um dos maiores problemas com qualquer modalidade institucional de habitação é o quanto a operação eficiente do lugar dita o estilo de vida dos residentes. A dona Ruth nunca toma café da manhã porque sempre esteve acostumada a dormir até tarde. Ela não consegue se adaptar a compartilhar a mesa com outras pessoas. Uma cuidadora é indicada para passar o dia com ela e, com o tempo, ela começa a ter infecções urinárias e respiratórias recorrentes e acaba sendo internada por uma descompensação de insuficiência cardíaca. Ela começa a perambular durante a noite, o que também interfere nos cuidados. Depois de um tempo, é chamado um psiquiatra para um parecer. Ela é transferida para uma unidade específica para pessoas com demência, onde os custos continuam a subir e apresenta uma piora do parkinsonismo, provavelmente induzida por medicamento. Ela passa, então, para uma unidade de maior dependência. E aqui no Brasil não existe uma distinção clara, onde pessoas com perfis de funcionalidade diferente acabam compartilhando o mesmo quarto. Isso ainda é algo que precisa ser discutido aqui no Brasil para que não haja tanta essa mistura. E os autores descrevem os últimos momentos dessa senhora quando se encaminham para a conclusão do livro. O evento final começou com dificuldade para respirar. Ela parou de comer. Ruth estava muito confusa, mas quando acordou, agitada, a enfermeira tentou tranquilizá-la e disse: "Está tudo bem, Ruth." Nossa mãe olhou para ela com seu derradeiro olhar lúcido e respondeu: "Está coisa nenhuma." Quando Joan e seu marido retornaram para vê-la, perceberam que ela parecia mais em paz do que nos últimos 3 anos. Sua morte foi o fim de uma jornada que ela nunca desejou. No caminho, ela vivenciou as coisas que mais temia. Uma mulher vital e ativa passou os últimos dias em um quarto com mobília pobre e poucas posses. Era totalmente dependente. Tinha perdido a dignidade e a elegância. De certa maneira, tinha morrido antes. A pessoa associada com nossa mãe, vivaz, franca e independente, tinha sido substituída por uma velha frágil e demenciada. Esse livro inclui capítulos sobre as interações com os profissionais da saúde e sobre cuidadores. E, além disso, discute também outras possibilidades de cuidado, como levar a pessoa para a própria casa e os dilemas ao final da vida. Todo capítulo termina com tópicos para discussão. É uma obra assim, muito didática. E vale conferir as críticas dos leitores na página da Amazon, em que os profissionais dessas instituições em que a Ruth viveu alegam que os relatos são exagerados e manifestam assim grande irritação com o Robert Kane. Como uma obra que desperta reflexões oportunas, esse livro recebe 98 pontos. Vamos discutir agora a perspectiva médica. No livro Living and Dying in a Long-Term Care Facility, Vivendo e Morrendo numa Instituição, a doutora Jayla Zilber, geriatra, costura histórias sobre as instituições em que trabalhou por 10 anos. Ela diz que essas instituições refletem nossos valores e apresenta as dificuldades para conciliar, na prática, os interesses dos envolvidos: paciente, família, equipe, administradores, plano de saúde, farmacêuticos. É um hall de atores sociais. E uma passagem, para mim, inesquecível é essa em que ela faz uma crítica à perda da privacidade nas instituições. Ao lembrar das várias instituições de longa permanência para idosos em que trabalhei na última década, eu não gostaria de ficar em qualquer uma delas. Mesmo as melhores ainda estão longe de oferecer os serviços de um hotel mediano, como toalhas felpudas e roupa de cama macia. A comida é institucional. Eu duvido que você desejaria se hospedar em um hotel onde dividisse banheiro com um estranho, dormisse em cama estreita com colchão duro e recebesse comida de lanchonete. Palavras fortes. O livro tem um capítulo criativo e fascinante em que a autora detalha as categorias de famílias
com que um médico que trabalha em longa permanência se depara. Ele é um capítulo bem original, o meu trecho preferido dessa obra. A Zilber recebe 92 pontos. Ela poderia ter explorado alguns temas em maior detalhe e de uma forma um pouquinho mais acadêmica, né? A maior crítica que eu tenho é a falta de referências nesse livro. Para finalizar, eu quero manter a perspectiva médica e destacar o livro Mortais, do cirurgião Atul Gawande, que tem capítulos dedicados às modernas instituições de longa permanência nos Estados Unidos. Esse autor discute a razão para o fenômeno do crescimento exponencial dessas instituições a partir da década de 1950. Ele diz: os hospitais não tinham como resolver as debilidades causadas por doenças crônicas ou pela velhice, e começaram a se encher de pessoas que não tinham para onde ir. Os legisladores começaram a investir na construção de unidades separadas para os pacientes em período de recuperação. Assim, nasciam as casas de repouso atuais. Nunca foram criadas para ajudar pessoas que enfrentassem dependência na velhice. Elas foram criadas para liberar leitos nos hospitais. Gawande também critica o ambiente das instituições. O mais frustrante e importante é o fato de que a moradia assistida não é construída tendo em mente os idosos, mas sim os seus filhos. E logo na sequência ele apresenta a ideia central do seu texto, que é essa aqui, ó. Nós queremos autonomia para nós mesmos e segurança para aqueles que nós amamos. Ele passa, então, para a discussão da iniciativa Eden, que é uma obra do geriatra norte-americano Bill Thomas. Thomas acreditava que uma boa vida era uma vida de independência máxima. Mas isso era exatamente o que era negado aos residentes da casa de repouso. Tinham sido professores, vendedores, donas de casa e operários, como as pessoas que ele conhecera na infância. Seguindo seus instintos, decidiu tentar dar alguma vida à casa de repouso, da maneira que fizera em sua própria casa, colocando vida nela. Esse médico, para mim, um revolucionário, ele teve a ideia de propor instituições pequenas, fáceis de gerenciar, recheadas de animais, de plantas e de crianças. A ideia era dar para as pessoas idosas residentes um propósito na vida, aquele de cuidar de uma planta ou de um animal. O projeto Eden, né, demonstrou ser eficaz para a redução do uso de antidepressivos e de antipsicóticos. As pessoas assim viviam mais felizes. Vocês já viram aí a minha nota, né? Então, pela maneira como discute as instituições de longa permanência, por ser uma leitura muito inspiradora para qualquer profissional da saúde, principalmente para os médicos, Mortais recebe a nota máxima. E que tal agora a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse livro? One of the reasons I write is it gives me my chance to dive into problems that I'm very confused about. I've written about, what are we supposed to do about the cost of healthcare? Why is the malpractice system so crazy and what's the way it should be? I've written about why do we itch? If it's confusing and interesting to me, writing is my way of diving in and figuring out what to at least think about it. And this was one of the big ones. The two big unfixables are aging and dying. You can't fix those. We're afraid of talking to the patient about these problems as well. A lot of doctors feel like, I know how to have this conversation. I know exactly what I'm doing. But what I could see over and over again was that we weren't particularly good at handling people going through the last phase of their life. I've had to learn that because of patients with whom, they did not end up with a good experience at all. And then I've had to learn it the hard way because of my dad. Do you remember when Dad first started to get pain in his neck? He thought either playing too much tennis or just muscle. And instead what they found was a tumor, a huge tumor. I remember I took notes in my journal around that time. This is my dad saying,
the way things are going, I could be bedridden in a few months. The tumor had extended into his midbrain. The suggestion was that we should go see what options there might be for chemotherapy. So the oncologist lays out 8 or 9 different options, and we're swimming in all of it. Temozolomide, vincristine, vinblastine. And my dad says, well, what if I don't take any? And she said, well, that's your choice. Then started talking about how, you really should think about taking the chemotherapy. Who knows? You could be playing tennis by the end of the summer. I mean, that was crazy. It made me very bad because it was, completely not right, yeah. This guy's potentially within weeks of being paralyzed. It was holding out a hope that was not a realistic hope in order to get him to take the chemotherapy. When he made the final decision that he doesn't, want to, I told him, for me, it's okay if you're paralyzed, so what? I can take care of you. Yeah. And that's the main difference. It was not fine for him. The oncologist was being totally human. And the oncologist was talking to my dad the way that I have been talking to my patients for 10 years. But hope is not a plan. And in fact, we find from our trials that we are literally inflicting therapies on people that shorten their lives and increase their suffering out of an inability to come to good decisions. Aí, para muito além da longa permanência, Mortais é um livro que deve ser conhecido, discutido, estudado, vale a pena. Esses são os livros que eu apresentei a vocês. Eu dei uma nota de degustação para cada um deles, mas eu quero destacar que, assim como acontece com os vinhos, não se trata de definir qual é o melhor, mas de aprender o que cada um tem a contribuir para o rico panorama da assistência em longa permanência. Essas são, então, as reflexões finais dessa apresentação. A primeira delas é com relação às palavras do Robert Kane. Ele diz lá no seu livro, a assistência em LPI é vergonhosa. Eu entendo que tenha muita coisa que possa ser melhorada a respeito dessa assistência, mas a gente deve olhar para essa frase até com certa cautela, porque, principalmente num país com uma população menos favorecida, como o Brasil, tem pessoas em que a longa permanência, né, a possibilidade de residir numa longa permanência, ainda que pública ou filantrópica, ao final da vida, vai ser a diferença entre ficar abandonado, esquecido, embaixo de um viaduto, né, ou poder ter um teto sobre a sua cabeça, 6 refeições ao dia, né, lugar para tomar banho, para usar o sanitário. Então, tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem que tomar cuidado, né, ao medir as críticas sobre a longa permanência. O cuidado oferecido nessas instituições precisa maximizar a funcionalidade da pessoa idosa para que ela fique da maneira mais independente possível. E uma pergunta, será que é prejudicial agrupar pessoas com demência? Instituições que têm muitas pessoas com o diagnóstico de demência, elas certamente precisam de atividades específicas, né, que contemplem esse público. Né? Então, não é que seja prejudicial, mas é preciso estudar e desenvolver programas que sejam destinados à população com demência, né, aos residentes com demência. As famílias dos idosos residentes precisam receber informação, atualizações, suporte, sempre que necessário. E a biografia das pessoas que residem nas instituições, essa biografia ela tem que ser conhecida para ser respeitada. A gente precisa saber quais os valores, quais as vontades, quais as preferências daquela pessoa que está morando ali. Os profissionais têm que ser treinados para a atuação
num cenário de longa permanência, que tem particularidades em relação a outros cenários, como domicílio, como a internação hospitalar. Sem um treinamento específico, tende a não fluir bem esse cuidado. A remuneração desses profissionais precisa ser atraente para que eles enxerguem a longa permanência como uma boa possibilidade de carreira e não simplesmente como a opção que restou para atuar, né? E, por último, as intervenções oferecidas nesse ambiente devem ser criativas para ajudar a conferir sentido à vida das pessoas que ali estão. Com criatividade se vai longe. Eu gostaria de encerrar sugerindo para vocês também, quem sabe, o livro Cuidado Interdisciplinar de Pessoas Idosas, publicado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Rio de Janeiro. É um livro que tem alguns capítulos que também versam sobre instituição de longa permanência e pode ser útil aí para aqueles de vocês que tenham interesse nessa temática. Até a próxima vez. Obrigado, Daniel. Parabéns pela exposição, por esse passeio na literatura sobre esse assunto tão inquietante, tão desafiador para o cuidado médico. Nós agora abrimos a discussão. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Eu tenho aqui uma pergunta para o Cooper. Os pais, muitas vezes, por estarem ocupados com empregos, na busca da tal performance, têm delegado aos avós a tarefa de acompanhar os filhotes ao pediatra. Como é que isso é visto pelo pediatra? Eu tenho um encanto com a ideia de avô, adoro ser avô, e acho que, afora a maravilha de não ter nenhuma preocupação de educar, né? Se preocupar só em dar e receber carinho é uma maravilha, né? Como é que o pediatra recebe a companhia do avô como o cuidador da criança? Bom, eu acho assim, por uma questão de coerência com o que eu disse antes, se nós temos uma rede de sustentação que está funcionando e essa família tem avós e avós que estão envolvidos no cuidado dessa criança, vejo com extrema naturalidade e, com grande acolhimento a vinda dos avós e avós, ou dos avós, trazendo essa criança para a consulta. Grave é quando quem traz é a babá, que é algo que a gente vê pais que não conseguem dizer absolutamente nada sobre os seus filhos e que dependem de uma cuidadora profissional. Eu entendo que avô e avó é a família dessa criança e que é maravilhoso quando podem vir, ou trazem sozinho o neto, ou vem acompanhando do filho ou da filha. E eu acho que o pediatra que não gosta de família e que acha a família chato e que acha... Não devia ser pediatra, professor Camargo. Vai abrir uma papelaria, sabe? Faz xerox, é muito melhor, não enche o saco. Você pede uma cópia, frente e verso, colorida, resolvido. Se você vai ser pediatra, o pacote é esse, e você tem que gostar desse pacote, né? Tem que gostar, você gosta desse pacote. Então, eu acho que avô e avó no consultório é uma maravilha, é ótimo, não vejo problema nenhum. E bom, algum outro comentário? Um comentário aqui rápido, porque eu não vou ter tempo depois. Eu queria dizer a todos aqui que o Daniel vai cuidar de mim em algum momento. Eu já estou prometendo isso ele há uns 4 anos. Eu estou adiando a minha velhice. Eu estou dizendo, só vou num geriatra daqui a um pouco. Mas o Daniel vai cuidar de mim. O quanto eu acho que ele é bom. Que bom, estamos de acordo. Eu gostei muito da colocação de que a criança tem que ser vista como um adulto, não um projeto de adulto, né? Ela é o que ela é naquele momento. E uma coisa que me impressionou, eu tenho uma experiência grande com cirurgia pediátrica, como essas crianças são criativas na diversidade. E mostrando que o instinto de defesa, com os seus recursos, frequentemente é comovente.
Eu tive um menino que eu recebi no hospital morrendo com insuficiência respiratória por um empiema, um hidropneumotórax, um piopneumotórax, e ele foi operado na mesma noite. De modo que eu só o conheci de verdade no dia seguinte. E quando fui vê-lo, ele estava absolutamente ressuscitado, ventilando normalmente, só que com muita dor, dos drenos e tal. Aí eu prescrevi o analgésico e, enquanto aguardava o efeito do sedativo, resolvi, para descontrair, comentar que eu tenho um neto da idade dele, achando que isso era uma maneira de estabelecer um vínculo. Ele me olhou com uma cara de ódio de quem está sentindo dor e me disse: e sabe que meu avô é muito mais bonito que você? Eu achei essa defesa instantânea de quem está se protegendo do intrometido que veio aqui, me provocou dor e agora vem fazer uma gracinha, né? Eu achei isso uma atitude assim, absolutamente genial. Tem uma história que eu não sei se você conhece, porque eu acho uma preciosidade, que é contada pelo Gabriel Garcia Marques, num de seus contos, que ele descreve um menino de 5 anos que acompanha a mãe numa feira de rua, numa praça em Bogotá, e ele se perde da mãe. E aí, no desespero de um monte de gente, uma multidão na praça, ele se perde da mãe. Ele vê um velhinho sentado numa cadeira, numa mesa de pedra, cortando fumo, e ele se aproxima e disse: o senhor, por acaso, não viu uma mulher com um casaco azul e sem um menino assim como eu? Essa referência eu achei sensacional. Né? Maravilha. Professor Camargo, o Ricardo está com a mão levantada. Já estava há muito tempo. Então, obrigado, professor Camargo, professor Roberto, professor Daniel, parabéns pela apresentação, acho que foi muito rica. Só queria fazer um contraponto no sentido de que concordo com muito que foi dito, mas a puericultura não morreu. Assim, nós, pediatras, continuamos a praticar a puericultura. Assim, eu faço pediatria do desenvolvimento, mas atuo como pediatra geral, e uma boa parte do meu sustento é de puericultura bem tradicional, assim como manda um figurino, e a gente ensina e pratica os ensinamentos do professor Yuri Bronfenbrenner, da teoria biopsicossocial. Então, eu concordo que, às vezes, a gente teve, eu acho que, às vezes, a medicamentalização ela é uma consequência da não valorização dessa atividade, mas a gente continua e mesmo no país todo já foram feitos vários movimentos. Alguns planos de saúde, inclusive, pagam uma consulta dobrada para a gente fazer puericultura, o que foi um ganho, no mínimo político, se não foi financeiro, o reconhecimento dessa atividade como essencial, onde a gente cuida da criança normal e não da doença, e não incomum, mesmo depois da pediatria, isso cria um vínculo. Então, tenho pacientes de 22, 23, 24, 27 anos, sendo que o mais velho continua com 34 e continua indo no consultório, porque lá ele se sente seguro. Assim como eu vi que a professora Tânia está nos assistindo, ela também assim já está numa fase em que está atendendo os filhos dos seus pacientes, e às vezes, assim, acho que não os netos, mas não vai demorar a começar a atender os netos dos seus pacientes, o que mostra, assim, essa pediatria baseada no normal, sem a doença, é uma prática que a gente faz e pratica todos os dias. Cooper, a nossa querida Loló, achando que o pediatra tem pouco trabalho, ela queria saber qual é o papel do pediatra na mediação de conflitos familiares. Primeiro respondeu o Ricardo, né? Ricardo, primeiro, eu disse que eu era histriônico, exagerado, e segundo, eu acho ótimo que você discorde, porque concordância é algo que não dá movimento, né? Então, eu fico feliz que eu tenho certeza que muitos colegas sabem lidar com pacientes saudáveis e sabem fazer uma medicina da saúde. E provavelmente desenvolveram essas habilidades de uma maneira muito mais
de uma pedagogia própria do que de uma formação que é cada vez mais biomédica e patologizante. Mas eu gostei muito do que você disse e fico feliz que alguém discorde, né? A Loló diz que é minha amiga. Eu estou vendo agora quão amiga ela é com essa pergunta, né? Eu acho, assim, Loló, que o pediatra que tenha a disponibilidade de receber uma família e não simplesmente uma criança acompanhada por um pai ou por uma mãe, forçosamente, em algum momento da sua vida profissional, vai se deparar com conflitos familiares. Não é incomum nem infrequente, e esses conflitos podem ser de natureza pequena, quer dizer, discordâncias sobre estratégias ou discordâncias sobre educação, ou discordâncias sobre a escola, sobre a comida, sobre a televisão, sobre o computador, e você pode ter situações em que você tem conflitos mais profundos e que transcendem, muitas vezes, a competência do pediatra. Então, eu acho que a questão do pediatra mediar conflitos, sim, a gente tem que mediar alguma coisa, mas saber quando que o nosso limite está sendo atingido para poder não transferir essa família para outra pessoa, mas sinalizar que algo complementar àquilo que a gente pode fazer precisa ser feito. Mas o conflito, inicialmente, pertence ao pediatra. É da ordem do cuidado pediátrico. E isso talvez nos assuste, porque se eu não tenho nada a ver com isso, de repente o casal começou a brigar na minha frente. É claro que eu tenho a ver com isso. Esse casal é pai dessa criança. Essa criança vive nessa casa. Se eles estão brigando aqui no consultório, imagina em casa como é que não é. Então, eu estou recebendo informação a todo momento desse casal. E eu não vou dizer, não façam isso, não briguem na frente da criança. Não vai ter uma postura moralista ou fazer juízo de valor. Eu acho que o pediatra tem um ótimo trabalho, que é poder trabalhar a saúde do casal também. A sua próxima apresentação aqui nesse curso, aguarde a minha pergunta. Muito bom. Lívia Borgnetti, por favor. Prazer revê-la. Então, fico feliz de ver, Daniel. Roberto, adorei o que você falou. O que eu queria dizer é o seguinte, que bom que existe o Ricardo, mas não é essa a realidade. Eu concordo com o Roberto que não é essa a realidade que eu vejo na formação do médico. Tá? Lá, eu sou da UFRJ, e é uma briga que a gente tem, eu com a Ana Malé, a Loló e outras, para dizer... Queremos médicos de saúde, médicos promotores de saúde, não só de socorrer doença, entende? Então, eu acho que a gente tem que continuar falando. Roberto, você falou para mim uma coisa que é óbvia, Daniel também. A gente precisa saber a biografia do cara que vai morar na casa, ele vai morar lá, longa permanência. Então, agora, eu vejo uma falha, não sei como é que é aí em São Paulo, na USP, mas eu garanto que na UFRJ ainda a gente tem que brigar muito para que a promoção da saúde seja vista, que a criança, porque você só vai fazer o diagnóstico do desvio do desenvolvimento se você souber como é o desenvolvimento normal. E aí, o curso de fisioterapia, o curso de fono, o curso de terapia ocupacional tem muito mais tempo de desenvolvimento normal do que o curso de medicina. Então, eu acho que eu gostei dessa preocupação que você levantou, tá? É minha também. Que bom. Algum comentário a mais? Professor João Senger, gostaria de fazer algum comentário? Uma pergunta, professor Camargo, do Ivan Antonello, sobre puericultura e pediatria, que eu acho que foi abordada aqui. E se ele não foi, acho que ele pode pedir a palavra e fazer a pergunta de uma outra forma. Bom, obrigado de novo pela essa nova segunda-feira, sempre muito bonita. Mas é um comentário corroborando o que o Roberto falou. Eu vejo pouca criança, eu vejo muito mais adulto, eu vou comentar o do adulto,
Mas ao ver a criança, se ela já tem uma certa idade, eu peço para ela contar a história. E falo para a mãe ou para o pai. Se ele esquecer alguma coisa, você me conta. Ou quando a mãe começa e quer falar, eu falo assim, olha, presta atenção no que a mamãe está falando, porque depois eu quero escutar o que ela esqueceu de contar de você. Mas eu queria falar do adulto. Eu também acho ridículo quando alguém fala para uma pessoa idosa, eu não gosto de chamar de velho, e não chamo sempre pessoa idosa. Quando chega, eu falo, como ele está bonitinho hoje? Por que está com o cabelo penteado? Por que está roupa? Eu acho tão ridículo. Aí eu vou ter que te confessar que eu falo, fica tratando uma pessoa idosa como se fosse uma criança. Mas eu sei que você também não quer que a gente trate a criança assim. Então, essa segunda parte eu vou retirar agora em diante, não falar mais assim. Mas eu acho ridículo. Eu acho que a pessoa tem que ter, por mais idosa que seja, por mais problemas que tenha na sua cognição, ela tem a sua dignidade. Eu acho, e falo muito para os alunos, falo para o presidente, não trate o idoso assim. Fale com ele do modo mais normal, pergunte, se ele não lembrar, pergunte a um parente, mas não fica com esse negócio de, ó, que bonitinho, ó como ele está engraçadinho hoje. Eu acho isso ridículo também. Gostei muito que você tenha falado exatamente da criança, que são os nossos opostos, né? As crianças e os idosos. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Jorginho. Eu acho que essa, às vezes, é uma solução de emergência quando o médico, descuidado, esqueceu o nome do paciente. Eu digo isso muito aos meus residentes. Se não lembrar do paciente, do nome, não entre no quarto, porque essas improvisações pseudo-carinhosas de vozinho e tal são desmoralizantes, na verdade. Eu acho ofensivo. Eu vivi uma experiência interessante de um residente que entrou no quarto, não sabia o nome do paciente, era um homem muito interessante, muito vivido, tinha sido um grande jornalista, comunista, exilado, torturado. Era uma figura de uma vida muito rica. E ele disse, pois é, vozinho, vamos fazer isso e aquilo e tal. E chamou ele de vozinho umas 3 vezes. Quando encerrou a consulta, o paciente disse, o senhor é um médico carinhoso, eu acho que o senhor vai ser um médico de sucesso e tal. Vejo que o senhor é muito jovem, mas eu queria lhe contar uma história. O meu pai dizia que nós devemos ter 2 filhos, para preservar a genética e tal, e ele teve 2 filhos, eu e meu irmão. Eu tive 2 filhos, meu irmão teve 2 filhos, e os meus filhos já têm 2 filhos. E ele, assistindo essa exposição, meio perplexo, sem entender bem aonde ele queria chegar. E aí ele disse, eu estou lhe contando isso porque eu queria que o senhor soubesse que eu já tenho os netos que eu planejei. Eu achei isso uma lição de vida, né? Olha, vá procurar o seu vozinho onde quiser, mas eu já tenho os meus. E que alguém pretender que isso possa ser uma forma de carinho, olha, ele já tem os seus netos que certamente o amarão muito mais do que ele jamais amaria um avô emprestado. Não tem nenhum sentido. A palavra continua à disposição. Padre Aníbal, que bom revê-lo. O senhor está bem? Segui as apresentações com grande atenção, fiz várias anotações e certamente um dos apresentadores, eu creio que tenha sido meu aluno por volta de 1996. Mas, professor, eu teria assim uma observação que é fruto de uma reflexão que eu tive quando eu trabalhei na preparação do Código de Ética Médica, tanto na sua versão atual como na anterior, é simplesmente uma atualização. E há um conceito muito importante, que é o conceito de autonomia, que nós utilizamos muito. E a gente esquece que a autonomia ela nunca é absoluta, mas ela sempre está presente. Uma criança, por exemplo, mesmo vista de pessoa, ela tem sua autonomia que deve ser respeitada. Foi por isso, e não de consentimento. Ele, mesmo quando com alterações cognitivas, a não ser que elas sejam absolutas, ele tem uma autonomia relativa sempre presente. E ela deve ser respeitada. Eu acho que diferemos de compreender que o outro, ele sabe, na medida da sua compreensão, ele é a melhor pessoa para a vida. Eu tomaria um exemplo
no primeiro momento, que é de uma criança que passou por várias sessões de tratamento oncológico. Primeira linha, segunda, terceira. E essas sessões vão se tornando frequentemente muito dolorosas. E chega um momento que a criança não quer mais ser tratada. E os pais insistem no tratamento, não é? Esquecendo de ouvir aquilo que é o bem para o seu próprio filho. E o querer bem, em muitos momentos, envolve reconhecer aquilo que o seu filho e sua filha consideram por bem. A questão do idoso, eu acho que ela é o outro extremo. Eu tenho já escrevi, já há alguns anos, um testamento vital. Nesse testamento vital, eu deixo muito claro que eu não quero ser tratado como criança, não é? E uma série dessas outras coisas que nós vemos no cotidiano, porque elas desrespeitam a dignidade da pessoa e a autonomia remanescente, que ela sempre existe, enquanto a pessoa não entra em coma, não é? Enquanto ela tem alguma percepção da realidade. Então, as duas apresentações de hoje, elas nos trazem essa importância do reconhecimento da integridade da pessoa em qualquer situação da vida. E se existe esse olhar em que vê uma criança como um projeto de adulto, nós olhamos o idoso frequentemente como um projeto de defunto, né? Se eu for a um restaurante levando os meus sobrinhos mais jovens, é muito comum que o garçom, antes de apresentar, não é, o cardápio para mim, apresente aos mais jovens, como se eles fossem escolher a minha comida. E, geralmente, eu chamo delicadamente o garçom e digo, olha, quem vai pagar a conta sou eu, o senhor está entregando o cardápio para a pessoa errada, não é? Sou eu que estou convidando. Né? Então, também existe uma questão que é atinente à questão dos direitos do idoso, que é ser reconhecido como pessoa autônoma. E o idoso ele perde no trato social frequentemente a sua autonomia, porque ela vai lhe sendo progressivamente retirada. Essa é uma situação, eu diria assim, jocosa, mas ela é muito frequente em nossas vidas. Onde, se eu sou sozinho, eu vou sozinho ao médico, mas eu vejo frequentemente as pessoas se dirigindo aos acompanhantes de um idoso como se o idoso não fosse capaz de compreender e fazer escolhas, não é? E as suas escolhas serão sempre as menores. Eu acho que essa live de hoje ela nos trouxe inúmeras reflexões extremamente importantes, como todas as lives que o senhor organiza e que, por outras razões, nem sempre eu tenho oportunidade de acompanhar. Parabéns aos nossos apresentadores. Estes temas ligados ao início e ao final da vida, a dignidade, e eu iria muito mais longe do que isso, na minha percepção pessoal, de que a dignidade da vida vem antes do nosso nascimento, não é? E ela vai além da nossa morte, em que nós temos o direito à memória, não é? Mesmo depois de mortos, o respeito às nossas vontades, e que muitas vezes a nossa sociedade, ela, em um falso sentido de proteção, ela retira o direito fundamental da autonomia, mesmo relativa, que nunca pode ser deixada de lado. Obrigado, desculpe por falar muito. Obrigado, velho. Muito obrigado. Eu acho que a discriminação existe em grande dose com o velho. É muito comum, por exemplo, o médico entrar num ambiente que tem um velho e já aumentar o tom de voz, supondo que ele seja surdo, como se a surdez fosse uma acompanhante obrigatória da velhice. Não? Eu tive uma velhinha que fez isso. Quando a doutora começou a falar muito alto, ela disse, minha filha, eu tenho 93 anos, eu entendo que você pense em mim como uma velha, mas os meus ouvidos são maravilhosos, não fale tão alto que me machuca. Algum comentário mais? Ivan, você está com uma cara assim de que estou doido para falar uma coisa e nós estamos esperando. Não, eu realmente, todos aqui, estou feliz de
de estar assistindo essa hora e meia aqui, que contribuiu um pouco, ou muito, para o meu futuro sono aqui, porque realmente a conversa teve muito boa, e eu, na condição de idoso, fico muito satisfeito que a conversa seja toda sobre respeito ao idoso e à criança. Que bom. Muito obrigado, Ivan. O Ivan estará conosco na próxima segunda-feira, na última sessão. Algum comentário mais? Meu Wilton, você está bem? Boa noite a todos. Estou bem, Camargo, estou bem, obrigado. Tudo bem, felizmente. O rapaz está se recuperando, então isso dá um alívio bastante grande. Que bom mesmo. Obrigado. Obrigado. Camargo? Sim. É o Jardim de novo. Mas escutando as palavras do doutor Aníbal, eu lembrei a minha mãe. Minha mãe faleceu com os 94 anos, mas já desde os 90 ela tinha uma cognição muito baixa, não lembrava das coisas, não falava os nomes certos, já não nos reconhecíamos, mas um pouquinho ela tinha ainda de autonomia. Eu lembro, nós somos 5 irmãos, eu moro aqui, minha irmã mora no Rio, 3 irmãos moram em Goiânia, onde ela morava. E ele falando, me lembrei muito dela, e também isso que aconteceu com ela também me ensinou também como aproximar dos idosos e o que falar para eles. Eu lembro que um de nós falou para ela assim, mas naquele dia, né, que está querendo que a mãe fale alguma coisa, mãe, como é que chama meus filhos? E ela já estava naquela fase que eu não lembrava mais nada, né? Ela disse, mas se você sabe, por que eu tenho que falar? Ele tinha um restinho de lógica nela. Então a gente fica com aquele negócio no idoso, como é que chama meu filho? Né? Onde é que você nasceu? Mas para que isso, né? Eu acho que isso é que nós estamos comentando, tirar a dignidade de uma pessoa, né? E isso eu aprendi bastante com ela. Isso já tem alguns anos. E quando ela falou isso, eu falei, olha, por que a gente tem que tratar o idoso assim, querendo tratá-lo como... De novo, aí falar com o Roberto, tratar como criança, não pode falar tratar como criança. Tratar como uma pessoa que tem baixa cognição, que não tem nenhum entendimento. A gente aprende com os idosos, né? Eu acho muito bonito. Eu me lembrei agora de uma entrevista maravilhosa do Jô Soares, na época em que o Jô tinha todo o gás, né? Ele estava entrevistando uma moça, 20 anos, estava começando a fazer sucesso no Rio de Janeiro, na música, e ela era filha de alguém que conheceu o Jô na juventude, ou tinha sido um amigo remoto. E aí, aliás, é um estilo muito comum as pessoas contarem alguma coisa perguntando, né? Você sabe de quem eu sou filha? E o Jô rapidamente disse, minha filha, se você não sabe, como é que eu vou saber? Eu achei isso maravilhoso. A rapidez da resposta para mim, foi inesquecível. Que figura brilhante. Nessa linha, tem um professor de farmacologia que já faleceu, da UFRJ, que quando ficou mais velho, começou a perder memória, mas mantinha uma lógica, exatamente como o José Roberto disse, e ele, numa entrevista com um neuro, alguém que perguntou para ele, essas coisas, quem é o presidente da República? E ele disse, o nome desse canalha eu não pronuncio. Ótimo. Está com cara... Muito bom. Olha só, como sendo a única mulher que está falando aqui, assim, representando as mulheres, eu queria dar um tom de perdão para todos nós, porque eu acho que é uma novidade, né? Essa vida longa dentro da medicina. Essa vida longa é uma coisa recente, ok? Então, eu acho que a gente ainda vai ter muito que aprender, né? E que bom que a gente está podendo ver nossos erros, né? Eu pego aqui muitos erros que eu cometi, estou tentando cometer menos, mas eu acho que é falando sobre isso, não é escondendo essa fragilidade. Eu acho que pela primeira vez, assim, dentro da humanidade, a mente morre antes do corpo. É muito difícil. O Alzheimer, para mim, é muito difícil. Eu lido com alguns pacientes. Sempre o corpo morreu e a mente
Agora não. A gente tem pessoas que a mente morreu e o corpo está lá. Quer dizer, acho que a gente tem que falar isso, e tem que falar isso para o aluno. Nós estamos saindo de cena, e eu acho que a gente tem que trazer muito para o aluno todos esses questionamentos. Que bom que eu pude ouvir vocês, e só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu acho que, eu não sei se todos já viram, se não viram, devem ver, um filme recente que se chama Help, que discute uma situação dramática que é os abrigos de velhos na Inglaterra no auge da pandemia. E que os pacientes, por serem idosos, vários deles dementes, foram considerados assim assumidamente descartáveis. Não temos ambulância, não tem mais para onde transferir, dê jeito no que possa fazer. É impressionante o quanto isso se popularizou lá, era uma rotina. E mostra o desespero de uma voluntária idealista que queria salvar todo mundo nesse conflito permanente de que, evidentemente, eles tinham sido considerados não prioritários. E como havia muitas pessoas jovens para serem recuperadas, esquecem eles que não têm mais, vamos dizer, utilidade social. É dramática essa vivência do HELP. Se não, vamos colocar o anúncio da próxima sessão, próxima e última sessão. Professor Camargo, há uma pergunta aqui que também já me fizeram. As aulas ficam gravadas? Tem um link? Como é que funciona isso? Ficam gravadas. Todas as aulas estão gravadas no YouTube, né? E nós vamos fornecer o link para quem tem interesse de revê-las. Tá bom. Eu estou pensando, Roberto, que no ano que vem, a minha ideia é fazer o curso diferente. Fazer o curso começando na primeira segunda-feira de março até a primeira segunda-feira de dezembro, para ter 10 sessões, como foi esse curso, com distribuição mensal. Eu acho que não concentra tanto e as pessoas podem se organizar com maior naturalidade, com um intervalo tão grande entre elas, né? Perfeito. E tem... Estou contando isso porque eu talvez... Estou contando isso porque talvez eu te convide. Se você me convidar, eu vou. Estabelecemos o contrato hoje. Pedindo, hein? Pois não? Link de presença. Alguém está pedindo algumas vezes esse link. Eu não sei o que isso significa. Não, é que os alunos inscritos formalmente, eles respondem à presença para receber o certificado. É isso. E aí tem que mandar um link para eles? Eles não receberam. Já tem. Já tem, tá bom. Já Ok. tem. Muito obrigado. Esse é o nosso programa da próxima semana, que nós vamos concluir, então, com como saber que estamos fazendo a coisa certa na relação médico-paciente. O Dr. Ivan Antoniello vai falar sobre vínculos afetivos na relação médico-paciente em doença crônica. Ele é um nefrologista com uma enorme experiência nessa área. E nós vamos concluir com a monitorização da qualidade do atendimento médico. Como é que a gente tem alguma noção de quanto é qualificado o trabalho médico do ponto de vista de humanismo? Até a próxima segunda-feira, então.